Essa aqui é a área em que a gente acessa tudo dentro do Conta Azul, tá bom? Esses dados aqui são fictícios, são dados que eu preenchi aqui apenas para a gente ter alguma movimentação, para a gente poder brincar aqui ou explicar melhor para vocês sobre cada etapa de como eu utilizo isso aqui dentro do meu negócio, tá bom? Então, vocês vão ver que a carinha dela tá um pouquinho diferente, depois vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Aqui, ó, em início, eu tenho como se fosse um dashboard, né? Eu tenho aqui valores a receber na data de hoje, a pagar, né, dentro do mês, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso, ok? Aqui é possível, por exemplo, se inscrever em algum treinamento, enfim. Eu consigo ver aqui fluxo de caixa também, então, o que é fluxo de caixa, né? Que é todos os recebimentos, pagamentos e quanto te sobra de saldo, né? Então aqui, por exemplo, de acordo com os lançamentos fictícios que eu fiz dentro da ferramenta, você vai ver que tem recebimento para cair aqui. Não tem nenhum pagamento ainda, porque acho que eu não fiz nenhum, nesse mês aqui, eu não fiz nenhum teste ainda, mas eu acho que o mês passado foi onde eu coloquei os dados, tá? E aqui ele te mostra o saldo, né? Então, quando eu receber isso, o saldo vai subir, quando eu receber isso, o saldo vai subir para cá, né? Se tivesse pagamentos, ele ia estar flutuando aqui para cima e para baixo, tá bom? É para isso que serve o fluxo de caixa para a gente olhar. Aqui em gráfico em vendas também, a gente consegue ver. Basicamente eu não tenho nada, porque eu acho que eu não fiz nenhum lançamento. Mas se você trouxer, por exemplo, os recebimentos de Hotmart, dos gateways de pagamento para cá, você vai conseguir ver isso aqui bem flutuante, tá bom? Legal. Aqui em vendas, olha só, você consegue ver, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Você consegue ver aqui ordens de serviço, então você consegue criar ordens de serviço mesmo, né? Vou clicar aqui para vocês entenderem. Eu consigo colocar aqui o nome do cliente, aqui o status dela, né? Se está em andamento, concluído ou pendente. O número da OS, só me engano, ela vai vir sequencial aqui, automático. Aí você coloca a data do início e previsão de entrega, quem que é o responsável por isso. Enfim, aqui vem equipamento recebido, mas você vai poder customizar isso de acordo com o que faz sentido para você, tá bom? Isso aqui é como se fosse, de fato, um produto, né? Observações de recebimento, defeito, enfim, aqui tem algumas observações, tá bom? Você vai adaptar isso para o seu negócio. Frente de caixa online é como se fosse, tipo, o caixinha mesmo ali, né, da empresa. Então, você consegue aqui adicionar produtos, né, emitir nota fiscal de consumidor aqui também. Contratos é aquilo que eu falei na aula passada, a gente consegue cadastrar contratos aqui, então contratos ativos, recorrentes. Vamos supor que você assina um contrato com um cliente agora, né, para receber ele ao longo de 12 meses, você vem e registra todo o contrato aqui. Basta vir aqui em, novo contrato, e aí você vai preencher todos os campos aqui obrigatórios, cliente, data da venda, categoria, vendedor responsável, produtos e serviços, enfim, tem várias funcionalidades aqui que dá pra gente ir mantendo isso aqui bem organizadinho, tá bom? Deixa eu cancelar. Você consegue também controlar vendas e orçamentos, então alguém pediu um orçamento para você, você faz um orçamento. Aí depois, se esse orçamento vira uma venda, você também consegue concluir ela em venda, ou você consegue gerar uma venda direto aqui também, tá? Aqui, parcelas a receber. Você consegue ver tudo que você tem a receber, entendeu? Dos clientes futuros. Então, basta vir lançando aqui, né? E aqui, olha só que interessante, deixa eu baixar aqui. Você consegue fazer pesquisas, você consegue ir para frente e para trás no mês, você consegue também fazer filtros por cliente, por categoria, por centro de custo. Esse centro de custo aqui, para mim, é o mais interessante, tá bom? Por que centro de custo? Vamos supor que você tenha vários produtos dentro do seu negócio. Você quer saber o quanto de fato aquele produto X ele te traz de lucro. Se você não faz o controle de centro de custo, é bem possível que você não tenha esse número, tá bom? Então, como é que você faz isso? Toda a receita que entrar, você destina aqui qual que é o centro de custo. Toda despesa que sair, você também identifica qual que é o centro de custo. No final, você consegue ter um balanço ali das entradas e saídas do centro de custo.
E Kel, e quando eu tenho, por exemplo, uma mão de obra de um funcionário, por exemplo, que ela tá, ela tá misturada, né? Vários produtos são controlados por esse mesmo funcionário. Aí você precisa fazer um rateio, tá? E aí você pode fazer um rateio proporcional. Esse cliente cuida de 5 produtos, ok, então o custo dele vai ser dividido por 5. Cada produto vai ser um custo. Entendeu? Então você consegue, se você conseguir identificar quanto tempo o seu funcionário dedicou ao produto 1 ou 2, e aí você faz proporcional ao tempo de fato que ele utilizou para depositado naquele produto em específico, entendeu? Mas isso se chama rateio por centro de custo, ok? Aqui você também consegue fazer filtro por conta, então vamos supor que você tenha mais de uma conta bancária, ou também, por exemplo, eu cadastro como conta o cartão de crédito, o caixinha. O que é o caixinha? Às vezes eu tive que pagar alguma coisa da minha pessoa física. Pelo amor de Deus, em exceção, tá? Ele não pode virar uma regra. Mas ele virou um caixa, então o que é esse caixinha? O que significa? Que a Raquel, sócia, emprestou dinheiro para a empresa, logo a empresa está devendo a Raquel, entendeu? Então eu jogo isso no caixa, mas as contas ali, ela basicamente ela vai ser a conta de entrou um dinheiro na empresa, mas a empresa deve a Raquel. A Raquel tem um valor a receber da empresa, entendeu? Eu não sei se vocês têm conhecimento de débito e crédito, né, da contabilidade. De repente, se isso for muito complexo para vocês, eu posso até fazer uma aula explicando melhor sobre débito e crédito, tá bom? Me deixe saber se vocês querem essa aula, pode comentar aqui abaixo, pode chamar ali dentro do grupo de WhatsApp, tá bom? É possível fazer filtro por data de lançamento, por forma de recebimento. Então, quanto mais detalhe você dá para a ferramenta, né, maior os filtros você vai ter. Se você não é uma pessoa que vai lá e preenche tudo certinho, porque existe o campo, forma de recebimento, dá para eu colocar recebi via TED, recebi via boleto, recebi via cartão. Se você não preenche isso, não vai ter jeito de usar o filtro, mas o campo está aqui, entendeu? Tem jeito de você filtrar por recorrência, ou seja, é algo que você recebe todos os meses, por situação, em aberto, pago, vencido, e também por valor da parcela. Então, esses são os filtros que você consegue filtrar aqui em parcela a receber. Notas fiscais do produto é aquele lugar que a gente consegue emitir nota fiscal. O meu não está configurado aqui, então não tem jeito de eu mostrar para vocês. Mas é possível por aqui a gente conseguir emitir a nota fiscal para o cliente, tá bom? Mas tem que fazer a configuração, precisa de um CNPJ e tal. E se também você for prestador de serviço, é a mesma coisa, você também consegue emitir nota fiscal de serviço por aqui, tá bom? Aqui é importante porque nem todas as prefeituras são aceitas aqui, então você tem que ver se a prefeitura sua tem um convênio aqui com o Conta Azul para conseguir emitir essas notas, tá bom? E aqui, nota fiscal do consumidor, a mesma coisa, né? Como se fosse o cupom fiscal, dá para emitir isso aqui por aqui também. E aqui em cadastro, você consegue ver cadastro de cliente, de produto, de serviço, de transportadoras, de estoque e de marcas, tá? Então, essa é a parte de vendas, tá? Aí, vindo aqui em parte de compras, você vai ver que a gente tem aqui outras funcionalidades, né? Então, eu consigo criar uma compra por aqui, né? Então, cadastrar uma compra. Eu consigo importar também uma conta, se for, vamos supor que você tem várias contas para fazer ao mesmo tempo, você consegue fazer uma importação. Você consegue fazer o cadastro de parcelas a pagar, né? De notas de compra também. Então, você vem aqui e cadastra as notas fiscais. Não, aqui na verdade, se você tiver cadastrado, o próprio Conta Azul consegue identificar quando uma nota fiscal é emitida para você. Então, vale a pena de repente ter isso aqui, aquele negócio de, eu não recebi a nota, por isso que eu não paguei. Se você tiver isso aqui, isso não vai acontecer. Inclusive, o Conta Azul consegue te informar de que essa nota foi importada, tá? Aqui, notas fiscais de importação, então você consegue também cadastrar até isso, tá bom? Aqui em cadastro, você consegue cadastrar fornecedor, produtos, serviços, transportadora, estoques e marcas também, tá? Aqui, nesse cifrão, é a parte financeira. E aqui é onde eu mais trabalho, tá? Tudo o restante ali,
Se você tiver uma pessoa dedicada só para o financeiro, é bem possível que você vai conseguir usar 100% das funcionalidades dessa ferramenta, tá bom? No meu caso, eu não tenho uma pessoa 100% focada no financeiro. Sou eu mesma que faço o meu financeiro mensalmente, né? Então, fechou o mês, tem que fechar o caixa. O que é fechar o caixa? Você tem que pegar todos os seus extratos bancários e ele tem que ser o reflexo idêntico aqui dentro do Conta Azul. Então, se tem uma saída de 1.000 no dia 1, tem que ter uma saída de 1.000 no dia 1. E aqui dentro do Conta Azul você vai indicar para quem e qual é o número da nota fiscal. Entendeu? Então, você consegue fazer essa conciliação de tudo, tá? E isso vai para o contador vai fazer os livros fiscais, tudo mediante essas informações. Vou fazer aqui um parênteses. Contador, ele não sabe o que está acontecendo na sua empresa, é você que tem que informar, tá bom? Então, como é que você informa isso para o seu contador? Tendo um controle, uma organização muito certinha do que está indo para dentro do Conta Azul, do que está entrando e saindo dentro do seu negócio. Inclusive, conforme você vai crescendo dentro do seu negócio, é bem possível que você precisa monitorar para você não ficar pagando altas taxas de impostos, entendeu? Mas o seu contador, ele não vai fazer isso para você. Você tem que informar ele que as coisas estão acontecendo. Vamos supor que você tenha um crescimento muito rápido, ou então se você já está provisionando que vai ter um crescimento, entendeu? Um novo negócio, uma nova entrada de faturamento que vai entrar, alguma coisa assim, já antecipa isso para o seu contador, peça para ele fazer um estudo tributário para ver se vale a pena, de repente, mudar de regime tributário, para que você não comece a pagar altos impostos sem necessidade, entendeu? Existem mecanismos para você sair desses altos impostos, e é tudo isso dentro da lei. Mas para isso você precisa informar o seu contador, tá bom? Então, aqui dentro é onde eu mais utilizo. Aqui eu consigo ver visão de competência. Então, competência é diferente de regime financeiro, tá bom? Contabilidade, olha a competência. Nós olhamos caixa, regime de caixa. O que é a diferença? Se eu compro esse celular hoje aqui para mim são 5 de março, né? E eu paguei ele à vista. Eu tô recebendo uma nota fiscal dele também, certo? Regime de competência, mês de março. Regime de caixa, dia 5 de março, foi o dia que eu tirei o dinheiro do caixa para pagar esse celular. Isso é um exemplo de pagamento à vista. Agora, vamos complicar um pouquinho? Imagina que eu estou comprando esse iPhone em 12 vezes. Qual que é o regime de caixa dele? Todo mês vai ter uma parcelinha, certo? Então, o regime de caixa ele está parcelado. Regime por competência contábil, ele está em uma única vez no dia da compra. Então, eu recebo uma nota fiscal do valor total da compra, certo? E é isso que é a diferença de competência e regime de caixa. Aqui em competência, então, você consegue fazer filtros de tudo que é regime de competência por mês a mês, tá? Contas a pagar, você consegue ver aqui, aqui eu já começo a ter os exemplos aqui para te passar, ó. Você já consegue ver por aqui situações em que a gente tem despesas a pagar. E aqui do lado aqui a situação, ó, tá em aberto e pode ter alguma, não tem nenhuma, mas que quando a gente paga, a gente vai lá e registra o pagamento, certo? E aí quando eu registro o pagamento, ela muda aqui e aí é onde começa a ver certinho qual que é o fluxo de caixa. Então, pelo que está lançado nessa conta de modelo aqui, né, de exemplo para vocês, eu tenho 21 mil em contas vencidas. Eu tenho 2.800 a vencer, hoje eu não venci em nada e eu tenho 0 pago. A partir do momento que eu venho aqui e eu dou um pago em qualquer uma dessas transações aqui, ó, supor que eu dei um pago nessa aqui. Eu consigo clicar nela e aí ele abre toda a situação, né, do que se trata, essa despesa que vem as observações, quando foi o vencimento, essa é a parcela 4 de 5, ela é categoria máquinas e equipamentos, aqui vem o fornecedor e aqui o valor da parcela. Por aqui eu consigo informar o pagamento e também consigo fazer outras ações. Por exemplo, eu posso adicionar anexo. Vamos supor que você recebeu
a nota fiscal desse pagamento, você anexa ele aqui. Você também consegue adicionar observação, editar parcela e tal. Ou eu também posso vir por aqui, deixa eu fechar aqui, por essa tela mesmo aqui, ó, central, e por aqui mesmo eu já consigo informar o pagamento, certo? E aí ele vai considerar o pagamento essa data que está prevista, 20/3, entendeu? Então aqui, pode ter uma travadinha, mas já atualiza. É por aqui que a gente vai se orientando. Ah, ele acabou vindo para cá. Ó, aí ele marcou como pago, tá vendo? Aí aqui ele já marca como pago, aqui o total do período já alterou. Aqui, total a vencer também alterou, porque eu paguei, entendeu? E aí a gente vai controlando o regime de caixa por aqui, certo? Ah, Kel, preciso lançar agora uma conta que acabou de chegar aqui. Eu preciso ir lá em qual que é? Compras e tal. Não, eu consigo vir por aqui. Então basicamente, eu fico com essa tela aberta do fluxo de caixa aqui, financeiro, né? E eu fico adicionando contas a pagar e contas a receber conforme vai acontecendo. É muito mais prático. Eu venho aqui em adicionar. Se você já tem o fornecedor cadastrado, ele já vai puxar, né? Então você clica aqui, ele começa a digitar, ele vai te mostrar o fornecedor. A descrição você coloca do que é da descrição, no valor do pagamento a ser feito. Aí aqui, categoria, você vai informar qual que é a categoria, cara. Categoria é o que ele se refere. Vamos supor que eu estou comprando um curso agora. Então eu venho aqui em treinamentos. Cursos e treinamentos. Tem uma conta contábil para isso, entendeu? É por aqui que o contador vai se orientar do que se refere isso. Ah, eu estou comprando móveis e equipamentos. Então você vem aqui, ó, móveis e utensílios, entendeu? Ah, eu estou pagando uma pessoa, um serviço terceirizado. Então ele está em honorários. É honorário advocatício, consultoria, contábil ou outros. Entendeu? Aí você vai classificando aqui para que o seu contador saiba do que se trata esse pagamento. Aí o centro de custo, se você tiver, você define qual que é o centro de custo. Aí aqui o parcelamento, né? Ou se é à vista. Você vai detalhar isso aqui. Qual que é o tipo de forma de pagamento, quando que é o próximo vencimento, através de qual conta que vai ser pago, né? Então você já consegue se antecipar, vou pagar isso através do Sicoob, vou pagar isso através do Santander, ou através de um cartão. Já está pago? Se já está pago, você já lança e já marca como pago. Ou então está agendado. Você consegue deixar essas observações aqui e também anexar a nota fiscal, tá bom? Então ele é bem simples, cara, é muito intuitivo isso. E no contas a receber é a mesma coisa, tá bom? Só que aí você está falando sobre vendas, né? Sobre coisas a receber pelo seu negócio. E aqui, em extrato de movimentações e fluxos de caixa, você consegue ver o seu dia a dia. Então, hoje, dia 5, o que saiu, o que entrou. Ontem, dia 4, o que saiu, o que entrou, entendeu? Você consegue ver isso dia a dia. Aqui em histórico também você consegue ver algumas coisas e configurações é onde você vai cadastrar o seu centro de custo, as suas categorias contábeis, entendeu? Então, se não tem algo que já não está previsto ali, que é o seu negócio, você pode vir aqui e cadastrar, certo? E aí, esse aqui é um modo geral de como eu utilizo o Conta Azul. Na próxima aula eu vou te explicar qual que é o pulo do gato que você pode utilizar o Conta Azul pagando mais barato e ainda talvez até sendo remunerado para isso, tá bom? Vou te mostrar isso na próxima aula. Te aguardo lá.